Pai seja convosco, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero glorificar o Senhor por esta tarde, por este dia, por esta data de 15 de dezembro de 2021, às 13 horas e 6 minutos desta quarta-feira. Dia abençoado. Mais um dia abençoado que Deus nos dá para agradecer pela bondade de Deus sobre nós, pelo bem que Deus tem sobre nós. Em Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13 diz: a vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Então hoje, na 36ª edição do Reino, o nosso tema hoje é fazer o bem, baseado em Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13. A vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Quando essa mensagem do apóstolo Paulo, não vos canseis de fazer o bem, Paulo aqui está englobando tudo, todos os tipos de bens, todos os tipos de bondade, todos os tipos de ajuda, todos os tipos de amor ao próximo, todos os tipos de cuidado ao próximo. Fazer o bem é algo que fazemos por amor, e esse amor não é humano, esse amor não é terreno, este amor não é carnal. Fazer o bem nos leva a entender e a saber que a obra redentora e salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos leva a amar a bondade. Fazer o bem é bondade, né? Bondade é o melhor nome para o tema. Bondade. Uma pessoa boa, uma pessoa que não se expressa como melhor que o outro, aquele que se menospreza para que outros apareçam. O próprio João Batista disse isso: o que importa é que ele cresça e que eu desapareça. E isso aconteceu. João Batista foi decapitado, tiraram a sua cabeça, e a partir daí o ministério do Senhor Jesus começou a ser firmado, começou a ser protocolado, começou a ser trabalhado, começou a ser executado. Então a bondade do coração de alguém para fazer o bem, ele não olha a quem, né? As pessoas desse negócio de dizer fazer o bem sem olhar a quem, e é verdade. Nós não, quando vamos fazer o bem, nós não devemos olhar a quem. Eu estava conversando com alguém nesta manhã e falando sobre a preocupação de algumas pessoas quando elas doam roupas, doam cesta básica, doam alimentos, doam leite, fraldas, principalmente para o nosso projeto Ajuda a Levantar uma Vida. Existem algumas pessoas que elas querem saber para quem vai, para onde vai, e elas querem um retorno humano, o retorno terreno. Nós mesmos, do nosso projeto, não gostamos de fotografar as pessoas que estão recebendo e nem de filmar, porque nós olhamos para a classe social que essas pessoas estão, em nível baixo de pobreza, em nível baixo de vergonha, de timidez, né, de falta de limpeza, de falta de uma veste, de um cuidado. Então essas pessoas, elas estão intimidadas, estão amedrontadas, e alguém vai se aproveitar desta ocasião, se aproveitar deste momento para fotografar, para filmar, para postar em redes sociais, para postar em locais, para que as pessoas vejam o que você está fazendo. Nós preferimos prestar conta para a pessoa que está nos abençoando, que está nos enviando, quem foi entregue, aonde foi entregue, como foi distribuído. Mas não gostemos de se expressar desta maneira, porque Jesus nos ensinou a dar com a mão e esconder a outra. Então a bondade, ao fazer ao bem, não está ligado a nós saber quem foi que recebeu, o que foi feito do que recebeu. Não, isso não é
para a glória de Deus. Isto é a glória do homem, isto é uma glória terrena, isto é um desejo carnal, isto é uma forma humana de alguém querer a se sobrepor, a se apresentar e a demonstrar que ela faz parte, que ela oferta, que ela ajuda tal entidade. Basta esta pessoa saber, ter e guardar e entender que no dia em que ela precisar demonstrar, ela tem os seus registros, ela tem as suas prestação de conta. Prestação de contas essa que é diante de Deus, que é diante da pessoa do Pai, que é diante da pessoa do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar isso nesse vídeo um pouco curto. Nós estamos corridos nessa semana. Ontem eu mandei um fundo musical para meditação, oração e pregação, para que nós complete o nosso quadro de edição, porque ontem nós não tivemos tempo, tivemos compromisso justamente em cima deste horário. Então eu quero dizer a você, faça o bem sem olhar a quem, sem olhar situação, sem olhar pessoa, sem olhar local e sem olhar retorno, porque o retorno humano, o retorno terreno, o retorno carnal, esse retorno ele pode existir, mas ele não vai te fazer efeito. O retorno que te faz efeito é o retorno de Deus, é o retorno da pessoa de Deus, é o retorno da parte de Deus, que nos abençoa poderosamente quando nós fazemos em oculto aos homens, mas vistos aos olhos de Deus. Fazer o bem sem olhar a quem, doar com amor, doar com alegria. Nós estamos colhendo agora, estamos colhendo cestas básicas, estamos colhendo leite, fralda, estamos colhendo alimento não perecível, estamos recebendo ofertas para ir a tais localidades pelo preço do combustível que está e pela necessidade de se deslocar. Então isso é um entender de alguém que quer interpretar, quer entender como ajuda aos próximos, como amor ao próximo, alguém que quer fazer parte disso, alguém que quer entrar nisso, alguém que quer ser reconhecido por Deus por isso e não pelos homens. Os homens até podem reconhecer, mas não fará efeito algum. Se eles te reconhecer ou não te reconhecer, não fará falta alguma. Fazer o bem sem olhar a quem. Quando Jesus estava pregando para a multidão, quando os discípulos falaram para o Senhor, dispensa esse povo para que vá e encontre mercado e compre alimento e se alimente, para que eles não morram de fome. Porque desde as 5 horas da manhã, já era às 17 horas da tarde, o povo se encontrava sentado na relva, aliás, em pé, escutando o Senhor Jesus. Por que em pé? Porque o Senhor Jesus fala para os discípulos, peçam a eles que eles sentem na relva. Então eles estavam em pé ouvindo o Senhor Jesus. Muitas pessoas vão num culto e reclamam o tempo que ficou em pé. Muitas pessoas têm que orar de mãos dadas em oração em pé e reclamam o tempo que durou a oração. Aí a justificativa é, uns gostam de ficar em pé, outros não gostam. Isso não é justificativa. Isso não é justificativa para te tirar da parte de Deus, te deixar de receber a porção vinda da parte de Deus. Então o Senhor Jesus disse aos discípulos, peçam a eles que eles sentem na relva. E eles sentaram. E o Senhor Jesus disse, alimente eles. E um discípulo falou, Senhor, onde vamos encontrar tanto pão para alimentar tantas pessoas? Bastaria 200.000 denários para comprar de pão para alimentar esse povo, porque eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que não fazia parte da contagem da época. E eles acham um rapaz que tem 5 pães e 3 peixinhos. E diz, Senhor, tem alguém aqui que tem 5 pães e 3 peixinhos? E o Senhor Jesus, traz ele aqui. Aí quando o Senhor Jesus recebe, pega o cesto do moço, leva ao alto e, Pai, graças eu te dou. Abençoa este alimento. E quando ele desce o cesto, em uma oração simples, uma oração pequena,
entrega o cesto os discípulos e diz: tragam o cesto de vocês aqui. E daquele cesto do moço, ele vai pegando e enchendo o cesto dos discípulos. E quando ele vai pegando e enchendo o cesto dos discípulos, vai se multiplicando, tanto no cesto dos discípulos, como no cesto daqueles moços. E ele diz: pegam e alimente eles, todos. E no momento que o discípulo vai alimentando aquele povo sentado sobre a relva, vai se multiplicando o alimento, o peixe e pão, no cesto dos discípulos. A Bíblia diz que eles recolheram no final 12 cestos cheios de pedaços. Antes eram cestos. Cada discípulo tinha um cesto. Esses mesmos cestos dos discípulos foram recolhidos depois, encheram 12 de pedaços. Por quê? Porque Jesus não gostava de desperdício, Jesus não gostava de sujeira, e mandou que eles catassem os desperdiçados ali do chão e limpassem a relva onde eles estavam sentados. É necessário que nós estejamos puro, limpo, para fazer a missão, para fazer a obra, para doar, para ofertar, com amor, com paz, com fidelidade, com caráter de harmonia e de amor, para que os homens não vejam, mas para que Deus vejam, para que Deus veja e para que Deus contribua, para que Deus multiplique, para que Deus abençoe. Façamos o bem, sem olhar a quem. Busquemos na presença de Deus coisas que vai nos encher. Não são as coisas materiais que vai nos encher. Jesus disse: não guardeis os tesouros no meio dos homens, aonde a traça, a ferrugem destrói, e aonde os ladrão vêm, minam e roubam. Mas guardais o tesouro no céu, aonde nem ladrão, nem traça e nem ferrugem destrói. Então nós devemos saber onde está guardada a nossa bondade. Não é a nossa bondade de dar o usado, de dar o rasgado, de dar o sujo para alguém, mas de dar o melhor para alguém. O melhor tempo, a melhor oração, a melhor palavra, o melhor brinde, a melhor oferta, o melhor dízimo, para que o melhor milagre seja feito para você, para que Deus ouça e te recompense segundo as suas obras, e Ele vai te recompensar segundo as suas obras, e só Ele conhece as suas obras. Deus em Cristo Jesus. Eu digo muito bem todos os dias que Jesus não é religião, Jesus é salvação para todo aquele que nele crê. Jesus é salvação. Fica na paz, Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Amanhã tem mais um tema emocionante, amanhã um tema surpresa, um tema transformador. Amanhã Deus vai fazer um milagre na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua família, ainda nesta tarde, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, querido em Cristo Jesus. Seja a bênção de Deus sobre você. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo, aquele morto na cruz, crucificado e ressuscitado, para que todo o que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Abra o teu coração e seja abençoado.